Olha, gente, eu nunca pensei que fosse chegar a esse ponto. Aos 60 e poucos anos, com a vida que eu construí, com tudo que eu dei, me ver jogado na rua, sem eira nem beira. É uma coisa que a gente não deseja nem pro pior inimigo. Eu trabalhei a vida inteira, suei a camisa, me privei de tanta coisa para dar o melhor pros meus filhos. Casa boa, estudo, comida na mesa, nunca faltou nada. E a recompensa? Um chute na bunda, um adeus frio e a porta fechada na minha cara. A injustiça, ela dói mais que a fome, mais que o frio, mais que a solidão. Ela corrói a alma da gente. Eu lembro como se fosse hoje. Tava chovendo, uma chuva fina e gelada, daquelas que parecem lavar a alma da cidade, mas que só deixam a gente mais molhado e miserável. Minha filha, a caçula, me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto. Pai, a gente não pode mais te manter aqui. Você é um peso. A casa é nossa agora. A casa que eu paguei, tijolo por tijolo, com o suor do meu trabalho. A casa onde eles cresceram, onde a mãe deles, minha saudosa esposa, plantou as flores no jardim. Tudo virou pó num instante. Meu filho, o mais velho, que eu ajudei a montar o negócio dele, que eu dei a entrada do apartamento, nem sequer olhou nos meus olhos. Ficou ali, de braços cruzados, como se eu fosse um estranho, um incômodo. É pro seu bem, pai. Você precisa aprender a se virar. Se virar? Aos 62 anos, depois de ter dado tudo, absolutamente tudo que eu tinha, para eles, eu não tinha para onde ir, gente. Minha aposentadoria mal dava para pagar um quarto, e eles sabiam disso. Mas a ganância, ela cega as pessoas, endurece o coração. Saí dali com uma sacola na mão, com algumas roupas velhas e umas fotos da minha esposa. O resto, eles disseram que iam doar. Doar. As minhas coisas, as minhas memórias, o que eu construí em uma vida inteira. A humilhação, ela é um veneno lento, que vai matando a gente por dentro. Eu andei sem rumo, com a chuva batendo no rosto, misturando-se com as lágrimas que eu não conseguia segurar. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Eu, que sempre fui o provedor, o pilar da família, agora era um ninguém, um estorvo. Cheguei num ponto de ônibus, sentei no banco molhado e fiquei ali, olhando pro nada. As pessoas passavam, apressadas, com seus guarda-chuvas, suas vidas. Ninguém me via, ninguém se importava. Eu era invisível. E a invisibilidade, ela é um tipo de morte, sabe? A gente existe, mas não é percebido, não é reconhecido. E a dor de não ser reconhecido pelos próprios filhos, essa é uma dor que não tem remédio. Eu passei a noite ali, tremendo de frio, com o estômago roncando. O orgulho, ele foi embora junto com a dignidade. Eu, que sempre fui um homem respeitado, agora era só mais um velho na rua. A madrugada chegou, fria e escura, e com ela a desesperança. Eu pensei em desistir, em me entregar. Para que continuar? Para que lutar? Ninguém se importava. Ninguém ia sentir minha falta. Mas aí, o sol começou a nascer, tímido, por entre as nuvens cinzentas. E, junto com o sol, veio uma voz. Ei, meu amigo, tá tudo bem? Eu levantei a cabeça, meio atordoado. Era um homem, um pouco mais velho que eu, com um sorriso gentil no rosto e um olhar que parecia enxergar a minha alma. Ele estava com um carrinho de mão, cheio de garrafas e papelões. Um catador de recicláveis. E ele, um estranho, foi a primeira pessoa a me ver de verdade, a me dirigir a palavra, a me oferecer um pouco de humanidade. Tudo bem. Eu ri, um riso amargo, sem humor. Não, meu amigo, não tá nada bem. E, sem que eu percebesse, comecei a contar minha história. Contei tudo, a dor, a traição, a humilhação. Ele me ouviu em silêncio, sem me interromper, sem me julgar. Apenas me ouviu. E, no final, ele me estendeu a mão. Meu nome é Zeca. E você não tá sozinho. Aquelas palavras, ditas por um estranho, valeram mais do que todas as promessas vazias que eu ouvi dos meus filhos. Naquele momento, eu soube que a vida, por mais cruel que parecesse, ainda tinha algo a me oferecer.
E que, talvez, o meu caminho não tivesse chegado ao fim, mas apenas a um novo começo. O Zeca, gente, ele não era só um catador de recicláveis. Ele era um filósofo da rua, um mestre da resiliência. Ele me levou para um lugar que ele chamava de nosso escritório, um cantinho debaixo de um viaduto, com os papelões no chão e umas latas amassadas que serviam de assento. Ali, ele me ofereceu um café quente, feito num fogareiro improvisado, e um pão velho que ele tinha achado. E, naquele momento, aquele café e aquele pão foram o banquete mais farto que eu já tinha comido na vida. Porque vinham com dignidade, com humanidade, com um calor que eu não sentia há muito tempo. Ele me ensinou as manhãs da rua. Como encontrar comida, onde dormir em segurança, como se proteger do frio. Coisas que eu, na minha vida normal, nunca imaginei que precisaria saber. Eu, que sempre tive tudo, agora estava aprendendo a sobreviver com o mínimo. E, por incrível que pareça, eu estava aprendendo mais com o Zeca do que com todos os livros e cursos que eu tinha feito na vida. Ele me ensinou que a riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente é. E que a dignidade, essa gente nunca perde, não importa a situação. Comecei a acompanhar o Zeca nas suas andanças. No começo, eu tinha vergonha, confesso. Eu, Carlos, um ex-empresário, agora catando lixo na rua. Mas o Zeca me olhou e disse: vergonha é roubar, meu amigo. Vergonha é enganar, é passar a perna nos outros. Isso aqui é trabalho honesto. A gente tá limpando a cidade, dando um destino pro que os outros jogam fora. E, de quebra, a gente ainda ganha o nosso pão. As palavras dele me atingiram em cheio. E, aos poucos, a vergonha foi dando lugar a um senso de propósito, a uma nova forma de ver o mundo. A gente passava o dia caminhando, conversando, catando. Ele me contava as histórias dele, as pessoas que ele conheceu, as lições que a rua ensinou. E eu, que sempre fui um homem de números, de planilhas, de reuniões, estava ali, absorvendo cada palavra, cada ensinamento. Ele me mostrou que a vida é muito mais do que o que a gente vê na superfície. Que por trás de cada rosto, de cada história, existe um universo de experiências, de dores, de alegrias. E que a gente precisa ter um olhar mais humano, mais empático, para enxergar tudo isso. Com o tempo, eu fui me adaptando. O corpo, que antes reclamava de qualquer esforço, foi se acostumando com a rotina. As mãos, que antes eram macias, foram ficando calejadas. Mas o espírito, esse estava mais leve, mais livre. Eu não tinha mais as preocupações com dinheiro, com status, com o que os outros pensavam de mim. Eu tinha o Zeca, a rua e a liberdade de ser quem eu era, sem máscaras, sem disfarces. E isso, gente, era uma riqueza que dinheiro nenhum podia comprar. Uma noite, enquanto a gente estava dividindo um prato de sopa que o Zeca tinha conseguido numa igreja, ele me olhou e disse: Carlos, você tem uma história para contar. Uma história que pode ajudar muita gente. Eu, meio sem entender, perguntei: que história, Zeca? E ele, com aquele sorriso sábio dele, respondeu: a sua história, meu amigo. A história de um homem que perdeu tudo, mas que encontrou a si mesmo na rua. A história de um homem que foi traído pelos próprios filhos, mas que encontrou uma nova família onde menos esperava. Aquelas palavras me fizeram pensar. Talvez ele tivesse razão. Talvez a minha história não fosse só minha, mas de todos aqueles que, de alguma forma, se sentem perdidos, abandonados, sem esperança. Eu comecei a escrever. No começo, era só um rabisco num pedaço de papel, com uma caneta que o Zeca tinha achado. Mas, aos poucos, as palavras foram fluindo, as lembranças foram voltando, e a história foi tomando forma. Eu escrevia sobre a minha vida antes, sobre a minha família, sobre a traição dos meus filhos. E escrevia sobre o Zeca, sobre a rua, sobre a nova vida que eu estava construindo. Era um processo doloroso, mas também libertador. Era como se eu tivesse tirando um peso enorme das minhas costas, colocando para fora tudo que eu tinha guardado por tanto tempo. O Zeca lia o que eu escrevia e me dava uns toques. Aqui você pode colocar mais emoção, Carlos. Aqui você pode ser mais direto. Ele, que mal sabia ler e escrever, estava me ensinando a contar minha própria história.
E isso, gente, era uma das maiores ironias da minha vida. O homem que eu achava que não tinha nada, estava me dando tudo. Estava me dando uma nova perspectiva, um novo propósito, uma nova chance de viver. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu tô aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. Com o tempo, a gente foi criando uma rotina. Acordava cedo, antes do sol nascer, para pegar os melhores materiais. O Zeca me ensinou a identificar o que tinha valor, o que podia ser vendido, o que era lixo de verdade. Eu, que antes só via números e lucros, agora via a beleza nas coisas descartadas, o potencial de transformação. Cada garrafa, cada papelão, cada pedaço de metal tinha uma história, um destino. E a gente, de certa forma, estava dando uma nova chance para essas coisas, assim como a vida estava me dando uma nova chance. Nossas conversas eram a minha universidade. O Zeca, com sua simplicidade e sua sabedoria, me abria os olhos para um mundo que eu nunca tinha enxergado. Ele falava sobre a natureza humana, sobre a ganância, sobre a solidariedade. Dizia que a rua era um espelho da sociedade, que ali a gente via o melhor e o pior das pessoas. E ele estava certo. Eu vi gente que tinha muito e não dava nada, e vi gente que não tinha quase nada e dividia o pouco que tinha. A rua, ela te ensina a ser grato pelas pequenas coisas, a valorizar cada gesto de bondade. Eu comecei a me sentir parte de algo. Não era mais o Carlos, o ex-empresário, o pai abandonado. Eu era o Carlos, o companheiro do Zeca, o catador de recicláveis. E, por incrível que pareça, eu me sentia mais feliz, mais realizado do que nunca. A liberdade de não ter que provar nada para ninguém, de não ter que seguir regras que não faziam sentido para mim, era algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida normal. Eu estava vivendo a minha verdade, e isso era impagável. Um dia, a gente estava catando perto de umas lixeiras de um prédio chique. O Zeca, com seu faro apurado, achou uma caixa cheia de livros. Livros velhos, alguns rasgados, mas ainda com a alma intacta. Ele me olhou e disse: "Olha aí, Carlos, seu tesouro." Eu peguei um dos livros, um romance antigo, e comecei a folhear. As palavras, as histórias, me transportaram para outro lugar. Eu, que sempre fui um leitor voraz, tinha esquecido o prazer da leitura, o poder das palavras. E ali, no meio do lixo, eu reencontrei um pedaço de mim que eu achava que tinha perdido. O Zeca me incentivou a ler para ele. No começo, eu achava estranho. Um catador de recicláveis lendo para outro catador de recicláveis, debaixo de um viaduto. Mas logo a gente criou um ritual. Todo fim de tarde, depois do trabalho, a gente sentava ali e eu lia um pouco. Ele ouvia com atenção, fazia perguntas, dava suas opiniões. E, naquelas conversas, a gente viajava para outros mundos, para outras realidades. A gente se conectava de um jeito que eu nunca tinha me conectado com ninguém antes. Ele me ensinou que a cultura, o conhecimento, não tem preço. Que a gente pode encontrar sabedoria em qualquer lugar, em qualquer pessoa, não importa a sua condição social. E que a verdadeira riqueza está na capacidade de aprender, de se reinventar, de encontrar beleza onde ninguém mais vê. Eu, que sempre me considerei um homem culto, estava aprendendo as lições mais importantes da minha vida com um homem que a sociedade considerava um marginal. Minha saúde, que antes estava meio abalada pelo estresse e pela tristeza, foi melhorando. O ar livre, o exercício físico, a alimentação simples, mas regular, tudo isso contribuiu. E, principalmente, a paz de espírito. Eu não tinha mais as preocupações com o futuro, com o que ia acontecer. Eu estava vivendo o presente, um dia de cada vez. E isso, gente, é uma liberdade que pouca gente conhece. A liberdade de não ter que se preocupar com o amanhã, de confiar que a vida vai dar um jeito, que a gente vai encontrar o nosso caminho. O Zeca se tornou mais que um amigo. Ele se tornou um irmão, um mentor,
um anjo da guarda. Ele me salvou, não só da rua, mas de mim mesmo. Salvou minha alma, meu espírito. Me ensinou a ver a vida com outros olhos, a valorizar o que realmente importa. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu tô aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente tá construindo, dia após dia. E eu tô feliz com isso. Nossa casa debaixo do viaduto, que no começo me parecia um lugar de miséria, foi se transformando num lar. A gente arrumou uns caixotes para fazer de mesa, uns panos velhos para cobrir o chão. O Zeca tinha umas velas que ele acendia à noite, e a luz delas criava um ambiente aconchegante, quase mágico. Ali, a gente dividia as refeições, as histórias, os sonhos. E eu percebi que um lar não é feito de paredes e telhado, mas de pessoas, de afeto, de companheirismo. E eu tinha encontrado um lar onde menos esperava. Eu, que sempre fui um homem de negócios, de planejamento, de metas, estava aprendendo a viver o dia a dia, a valorizar o presente. O Zeca me ensinou que o futuro é incerto, que a gente não tem controle sobre ele. O que a gente tem é o agora, o momento presente. E que a gente precisa viver esse momento com intensidade, com gratidão, com alegria. E eu estava aprendendo a fazer isso. Estava aprendendo a saborear cada refeição, cada conversa, cada pôr do sol. Nossas andanças pela cidade me mostravam um lado que eu nunca tinha visto. As pessoas que vivem à margem, os invisíveis, os esquecidos. E eu me sentia parte deles. Não com pena, nem com vergonha, mas com um senso de pertencimento. A gente se ajudava, se protegia, se apoiava. Era uma comunidade, uma família que a gente construiu na rua. E eu percebi que a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente compartilha, no que a gente constrói junto. O Zeca, ele tinha um jeito especial de ver o mundo. Ele via beleza onde ninguém mais via, esperança onde só havia desespero. Ele me ensinou que a gente pode encontrar alegria nas pequenas coisas, nas coisas mais simples. Um raio de sol que atravessa as nuvens, o canto de um pássaro, um sorriso de um estranho. Tudo isso, para ele, era motivo de gratidão. E eu estava aprendendo a ver o mundo com os olhos dele, com mais leveza, com mais otimismo. Eu comecei a me sentir mais forte, mais resiliente. As dificuldades, que antes me pareciam intransponíveis, agora eram apenas desafios a serem superados. Eu não tinha mais medo do futuro, nem do passado. Eu estava vivendo o presente, um dia de cada vez, com a certeza de que eu estava no caminho certo. E essa certeza, gente, é algo que dinheiro nenhum pode comprar. É a paz de espírito, a tranquilidade de saber que a gente está fazendo o que é certo, o que é bom pra gente. Uma vez, a gente estava catando perto de um parque, e eu vi um grupo de crianças brincando. Elas corriam, riam, se divertiam, sem se preocupar com nada. E eu me lembrei dos meus netos, da alegria que eles traziam para minha vida. Senti uma pontada de saudade, confesso. Mas não era uma saudade dolorosa, e sim uma saudade que me lembrava do que eu tinha construído, do que eu tinha vivido. E eu percebi que, mesmo na rua, eu ainda tinha minhas memórias, minhas lembranças, e que ninguém podia tirar isso de mim. O Zeca me olhou e disse: "A vida é um ciclo, Carlos. A gente nasce, cresce, aprende, e depois a gente ensina. E você, meu amigo, tem muito a ensinar." As palavras dele me fizeram pensar. Talvez ele tivesse razão. Talvez a minha história não fosse só minha, mas de todos aqueles que, de alguma forma, se sentem perdidos, abandonados, sem esperança. Talvez eu pudesse usar a minha experiência para ajudar outras pessoas, para mostrar que sempre existe uma luz no fim do túnel, mesmo quando tudo parece escuro. Eu comecei a pensar em como eu poderia fazer isso.
Talvez escrevendo mais, talvez conversando com outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. O Zeca me incentivou. A sua voz, Carlos, ela tem poder. Use-a para fazer a diferença. E eu estava disposto a fazer isso. Estava disposto a usar a minha voz, a minha história, para mostrar que a vida é muito mais do que o que a gente vê na superfície. Que a gente pode encontrar esperança onde menos espera e que a gente pode se reinventar, não importa a idade, não importa a situação. Essa nova perspectiva me deu um novo propósito. Eu não era mais um homem sem rumo, sem destino. Eu era um homem com uma missão, com um objetivo. E essa missão, esse objetivo, me dava uma energia, uma vitalidade que eu não sentia há muito tempo. Eu estava vivendo de verdade, pela primeira vez na minha vida. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente está construindo dia após dia. E eu tô feliz com isso. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. Essa amizade com o Zeca, gente, foi um presente do céu. Ele, com a sua simplicidade, me ensinou mais sobre a vida do que anos de faculdade e de experiência profissional. Ele me mostrou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, nos bens materiais, mas nas conexões humanas, na capacidade de amar, de perdoar, de se reinventar. Eu, que sempre fui um homem de números, de resultados, estava aprendendo a valorizar o intangível, o que não tem preço, o que a gente leva pro túmulo. Nossas conversas, debaixo daquele viaduto, eram a minha terapia. Eu falava dos meus medos, das minhas frustrações, da raiva que eu sentia dos meus filhos. E ele, com a sua calma, me ouvia, me aconselhava, me ajudava a ver as coisas por outro ângulo. A raiva, Carlos, ela só machuca a gente. Perdoar não é esquecer, é se libertar. As palavras dele, simples e diretas, me atingiam em cheio. E, aos poucos, a raiva foi dando lugar a uma aceitação, a uma compreensão de que cada um dá o que tem, e que eu não podia esperar dos meus filhos o que eles não tinham para dar. Eu comecei a ver o mundo com mais compaixão. As pessoas que passavam por nós, apressadas, com seus carros importados, suas roupas de marca, não me causavam mais inveja. Eu via nelas a mesma busca incessante por algo que, muitas vezes, elas nem sabiam o que era. E eu, ali, com o meu carrinho de recicláveis, me sentia mais rico, mais pleno do que muitos deles. Porque eu tinha a paz, a liberdade, a amizade do Zeca. E isso, para mim, era o suficiente. O Zeca me ensinou a arte da observação. A gente passava horas olhando o movimento da rua, as pessoas, os carros, os pássaros. E ele me mostrava os detalhes, as pequenas coisas que a gente, na correria do dia a dia, nem percebe. A forma como o sol batia num prédio, o desenho das nuvens, o sorriso de uma criança. Tudo isso, para ele, era motivo de admiração, de gratidão. E eu estava aprendendo a ver o mundo com os olhos dele, com mais atenção, com mais sensibilidade. Eu comecei a escrever mais. Não só sobre a minha história, mas sobre as histórias que eu via na rua, sobre as pessoas que eu conhecia. O Zeca me incentivou a dar voz aos invisíveis, a contar as histórias daqueles que ninguém ouve. E eu percebi que a minha voz, ela tinha um propósito. Ela podia ser um instrumento de transformação, de conscientização, de esperança. E isso me dava uma energia, uma motivação que eu nunca tinha sentido antes. Nossas noites, debaixo do viaduto, eram cheias de vida. A gente dividia a comida, as risadas, os sonhos. Outros moradores de rua se juntavam a nós, e a gente formava uma espécie de família. Cada um com sua história, suas dores, suas esperanças.
E ali, naquele cantinho esquecido pela sociedade, a gente encontrava um senso de pertencimento, de comunidade, de humanidade. E eu percebi que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente compartilha, no que a gente constrói junto. Eu, que sempre fui um homem de família, de casa, de rotina, estava encontrando uma nova família, um novo lar, uma nova rotina. E, por incrível que pareça, eu estava mais feliz, mais realizado do que nunca. A liberdade de não ter que provar nada para ninguém, de não ter que seguir regras que não faziam sentido para mim, era algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida normal. Eu estava vivendo a minha verdade, e isso era impagável. O Zeca, ele tinha um jeito especial de me fazer enxergar o lado bom das coisas, mesmo nas situações mais difíceis. A vida, Carlos, ela é como um rio. Às vezes, a gente encontra corredeiras, pedras, obstáculos. Mas a gente não pode parar de remar. A gente tem que seguir em frente, contornar os obstáculos e confiar que a correnteza vai nos levar para um lugar melhor. As palavras dele, cheias de sabedoria, me davam força, me davam esperança. E eu estava aprendendo a remar, a contornar os obstáculos, a confiar na correnteza da vida. Minha saúde, que antes estava meio abalada pelo estresse e pela tristeza, foi melhorando. O ar livre, o exercício físico, a alimentação simples, mas regular, tudo isso contribuiu. E, principalmente, a paz de espírito. Eu não tinha mais as preocupações com o futuro, com o que ia acontecer. Eu estava vivendo o presente, um dia de cada vez. E isso, gente, é uma liberdade que pouca gente conhece. A liberdade de não ter que se preocupar com o amanhã, de confiar que a vida vai dar um jeito, que a gente vai encontrar o nosso caminho. O Zeca se tornou mais que um amigo. Ele se tornou um irmão, um mentor, um anjo da guarda. Ele me salvou, não só da rua, mas de mim mesmo. Salvou minha alma, meu espírito. Me ensinou a ver a vida com outros olhos, a valorizar o que realmente importa. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente está construindo dia após dia. E eu tô feliz com isso. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. Um dia, enquanto a gente estava catando perto de um centro comunitário, o Zeca teve uma ideia. Carlos, por que a gente não usa a sua experiência, a sua facilidade com as palavras, para ajudar outras pessoas? Eu, meio sem entender, perguntei como. E ele, com aquele brilho nos olhos de quem tem uma visão, me explicou. A gente pode criar um grupo, um tipo de roda de conversa, para a gente compartilhar nossas histórias, nossas dores, nossas esperanças. Para mostrar que a gente não está sozinho, que a gente pode se ajudar. A ideia me pareceu louca no começo, mas, vindo do Zeca, eu sabia que tinha potencial. A gente começou pequeno, com uns poucos amigos da rua. A gente sentava num cantinho da praça, e eu começava a contar a minha história. Falava da minha vida antes, da minha família, da traição dos meus filhos. E falava do Zeca, da rua, da nova vida que eu estava construindo. E, para minha surpresa, as pessoas começaram a se abrir, a compartilhar suas próprias histórias. Era como se a minha dor, a minha humilhação, tivesse dado voz à dor e à humilhação de tantos outros. E, naquelas conversas, a gente encontrava um conforto, uma solidariedade que a gente não encontrava em nenhum outro lugar. O grupo foi crescendo. Pessoas de todas as idades, de todas as origens, se juntavam a nós. Alguns eram moradores de rua, outros eram pessoas que tinham perdido o emprego, a família, a esperança. E ali, naquele círculo de confiança, a gente se sentia igual, sem julgamentos, sem preconceitos. A gente se ouvia, se apoiava, se inspirava.
E eu percebi que a minha voz, ela tinha um propósito. Ela podia ser um instrumento de transformação, de conscientização, de esperança. E isso me dava uma energia, uma motivação que eu nunca tinha sentido antes. O Zeca, ele era o meu braço direito. Ele organizava os encontros, conseguia doações de comida e agasalhos, e sempre tinha uma palavra de conforto, um conselho sábio para quem precisava. Ele me ensinou que a verdadeira liderança não é sobre mandar, mas sobre servir, sobre inspirar, sobre motivar, sobre fazer a diferença na vida das pessoas. E eu estava aprendendo a ser um líder, não de uma empresa, mas de um grupo de pessoas que, como eu, tinham sido esquecidas pela sociedade. Nossas rodas de conversa se tornaram um ponto de referência para muita gente. As pessoas vinham de longe para participar, para ouvir as histórias, para compartilhar as suas. E eu via nos olhos delas a mesma esperança que eu tinha encontrado no Zeca. A esperança de que a vida pode ser diferente, de que a gente pode se reinventar, de que a gente pode encontrar um novo propósito, não importa a idade, não importa a situação. E isso, gente, era a maior recompensa que eu podia ter. Eu comecei a escrever as histórias que eu ouvia. Histórias de superação, de resiliência, de amor. Histórias que mostravam a força do espírito humano, a capacidade de se levantar depois de cada queda. E eu percebi que a minha história não era única, que a minha dor não era exclusiva, que a gente está conectado, que a gente faz parte de uma teia invisível de experiências, de sentimentos, de aprendizados. E que, ao compartilhar nossas histórias, a gente se fortalece, a gente se cura, a gente se transforma. Minha saúde, que antes estava meio abalada pelo estresse e pela tristeza, foi melhorando. O ar livre, o exercício físico, a alimentação simples, mas regular, tudo isso contribuiu. E, principalmente, a paz de espírito. Eu não tinha mais as preocupações com o futuro, com o que ia acontecer. Eu estava vivendo o presente, um dia de cada vez. E isso, gente, é uma liberdade que pouca gente conhece. A liberdade de não ter que se preocupar com o amanhã, de confiar que a vida vai dar um jeito, que a gente vai encontrar o nosso caminho. O Zeca se tornou mais que um amigo. Ele se tornou um irmão, um mentor, um anjo da guarda. Ele me salvou, não só da rua, mas de mim mesmo. Salvou minha alma, meu espírito. Me ensinou a ver a vida com outros olhos, a valorizar o que realmente importa. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente está construindo dia após dia. E eu tô feliz com isso. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. A gente nunca sabe o que o amanhã nos trará, mas eu sei que, com o Zeca ao meu lado, eu tô pronto para enfrentar qualquer coisa. Essa nova vida, gente, me trouxe uma clareza que eu nunca tive antes. Eu, que sempre me preocupei com o que os outros pensavam, com a imagem que eu passava, agora estava livre de tudo isso. A rua me despiu de todas as minhas vaidades, de todas as minhas máscaras. Me mostrou quem eu realmente era, sem os títulos, sem o dinheiro, sem as posses. E, por incrível que pareça, eu gostei do que vi. Gostei do homem que eu me tornei, um homem mais simples, mais humano, mais verdadeiro. O Zeca, ele era o meu espelho. Ele me mostrava as minhas qualidades, as minhas forças, as minhas fraquezas. E me ajudava a aceitar tudo isso, a abraçar quem eu era. Ele me ensinou que a gente não precisa ser perfeito para ser feliz. Que a gente pode ter cicatrizes, pode ter falhas, pode ter um passado complicado. O importante é o que a gente faz com o presente, com as oportunidades que a vida nos dá. E eu estava aproveitando cada oportunidade, cada segundo dessa nova vida. Nossas rodas de conversa, elas se tornaram um farol para muita gente.
Pessoas que estavam perdidas, sem rumo, encontravam ali um porto seguro, um lugar para compartilhar suas dores e suas esperanças. Eu via nos olhos delas a mesma desesperança que eu tinha sentido quando fui jogado na rua. E via também a mesma luz que o Zeca tinha acendido em mim. A luz da esperança, da resiliência, da capacidade de se reinventar. E isso me dava uma alegria, uma satisfação que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a perceber que a minha história, ela não era só minha. Ela era a história de muitos, de todos aqueles que, de alguma forma, foram deixados para trás, esquecidos pela sociedade. E eu me senti um porta-voz, um contador de histórias. Eu escrevia sobre a vida na rua, sobre as dificuldades, mas também sobre a solidariedade, a amizade, a esperança. E eu via que as minhas palavras, elas tinham um impacto, elas tocavam as pessoas, elas faziam a diferença. O Zeca, ele sempre me dizia: Carlos, a gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa. E isso já é muito. E eu estava fazendo isso. Estava mudando o mundo de uma pessoa de cada vez, com a minha história, com as minhas palavras, com a minha presença. E isso, gente, era a maior riqueza que eu podia ter. Era um propósito, um sentido para minha vida, algo que eu nunca tinha encontrado na minha vida normal. Nossas noites debaixo do viaduto, elas eram cheias de vida. A gente dividia a comida, as risadas, os sonhos. Outros moradores de rua se juntavam a nós, e a gente formava uma espécie de família. Cada um com sua história, suas dores, suas esperanças. E ali, naquele cantinho esquecido pela sociedade, a gente encontrava um senso de pertencimento, de comunidade, de humanidade. E eu percebi que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente compartilha, no que a gente constrói junto. Eu, que sempre fui um homem de família, de casa, de rotina, estava encontrando uma nova família, um novo lar, uma nova rotina. E, por incrível que pareça, eu estava mais feliz, mais realizado do que nunca. A liberdade de não ter que provar nada para ninguém, de não ter que seguir regras que não faziam sentido para mim, era algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida normal. Eu estava vivendo a minha verdade, e isso era impagável. O Zeca, ele tinha um jeito especial de me fazer enxergar o lado bom das coisas, mesmo nas situações mais difíceis. A vida, Carlos, ela é como um rio. Às vezes, a gente encontra corredeiras, pedras, obstáculos. Mas a gente não pode parar de remar. A gente tem que seguir em frente, contornar os obstáculos e confiar que a correnteza vai nos levar para um lugar melhor. As palavras dele, cheias de sabedoria, me davam força, me davam esperança. E eu estava aprendendo a remar, a contornar os obstáculos, a confiar na correnteza da vida. Minha saúde, que antes estava meio abalada pelo estresse e pela tristeza, foi melhorando. O ar livre, o exercício físico, a alimentação simples, mas regular, tudo isso contribuiu. E, principalmente, a paz de espírito. Eu não tinha mais as preocupações com o futuro, com o que ia acontecer. Eu estava vivendo o presente, um dia de cada vez. E isso, gente, é uma liberdade que pouca gente conhece. A liberdade de não ter que se preocupar com o amanhã, de confiar que a vida vai dar um jeito, que a gente vai encontrar o nosso caminho. O Zeca se tornou mais que um amigo. Ele se tornou um irmão, um mentor, um anjo da guarda. Ele me salvou, não só da rua, mas de mim mesmo. Salvou minha alma, meu espírito. Me ensinou a ver a vida com outros olhos, a valorizar o que realmente importa. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente está construindo dia após dia. E eu tô feliz com isso. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva.
A gente nunca sabe o que o amanhã nos trará, mas eu sei que, com o Zeca ao meu lado, eu tô pronto para enfrentar qualquer coisa. E essa é a minha maior vitória. Não ter o que eu tinha antes, mas ter o que eu sou agora. E isso, gente, não tem preço. Essa transformação, gente, não foi só interna. Ela se refletiu em tudo. Meu olhar, antes carregado de tristeza e ressentimento, agora tinha um brilho diferente, um brilho de esperança e gratidão. Minha postura, antes curvada pelo peso da vida, agora era mais ereta, mais confiante. Eu me sentia mais leve, mais livre, como se tivesse tirado um fardo enorme das minhas costas. E essa leveza, essa liberdade, era contagiante. As pessoas que se aproximavam de mim, de nós, sentiam essa energia, essa positividade. O Zeca, ele sempre me dizia: Carlos, a gente é o que a gente pensa. Se a gente pensa coisa boa acontece. Se a gente pensa coisa ruim acontece. E ele estava certo. Eu comecei a mudar a minha forma de pensar, a focar no positivo, a agradecer pelas pequenas coisas. E, por incrível que pareça, a vida começou a me sorrir de volta. Pequenas oportunidades surgiam, pessoas boas apareciam no nosso caminho, e a gente sentia que estava no lugar certo, na hora certa. Nossas rodas de conversa, elas se tornaram um fenômeno. Não só na rua, mas também em outros lugares. Igrejas, centros comunitários, até algumas escolas nos convidavam para compartilhar nossas histórias. E eu, que nunca imaginei que seria um palestrante, estava ali, na frente de dezenas de pessoas, contando a minha história, a história do Zeca, a história da rua. E via nos olhos das pessoas a emoção, a identificação, a esperança. E isso me dava uma força, uma motivação que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a escrever mais. Não só sobre a minha história, mas sobre as histórias que eu ouvia, sobre as lições que a rua me ensinava. O Zeca me incentivou a transformar essas histórias em algo mais concreto, algo que pudesse alcançar mais pessoas. Carlos, a sua voz, ela tem poder. Use-a para fazer a diferença. E eu estava fazendo isso. Estava usando a minha voz, a minha história, para mostrar que a vida é muito mais do que o que a gente vê na superfície. Que a gente pode encontrar esperança onde menos espera e que a gente pode se reinventar, não importa a idade, não importa a situação. Essa nova fase da minha vida me trouxe um propósito que eu nunca imaginei que teria. Eu não era mais um homem sem rumo, sem destino. Eu era um homem com uma missão, com um objetivo. E essa missão, esse objetivo, me dava uma energia, uma vitalidade que eu não sentia há muito tempo. Eu estava vivendo de verdade, pela primeira vez na minha vida. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente está construindo dia após dia. E eu tô feliz com isso. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. A gente nunca sabe o que o amanhã nos trará, mas eu sei que, com o Zeca ao meu lado, eu tô pronto para enfrentar qualquer coisa. E essa é a minha maior vitória. Não ter o que eu tinha antes, mas ter o que eu sou agora. E isso, gente, não tem preço. É a paz de espírito, a tranquilidade de saber que a gente está fazendo o que é certo, o que é bom pra gente. E essa paz, essa tranquilidade, é o maior tesouro que um homem pode ter. Essa jornada de autoconhecimento e redescoberta me fez perceber que a felicidade não é um destino, mas uma série de momentos, de escolhas, de atitudes. E que a gente tem o poder de construir a nossa própria felicidade, dia após dia. Não é fácil, claro. A vida apresenta seus desafios, suas dores, suas perdas.
Mas é na forma como a gente lida com esses desafios que a gente se fortalece, que a gente cresce, que a gente aprende a valorizar o que realmente importa. Eu, que antes via o sucesso apenas em termos de bens materiais e reconhecimento social, agora vejo o sucesso na capacidade de se levantar depois de uma queda, de encontrar alegria nas pequenas coisas, de fazer a diferença na vida de alguém. O Zeca, ele foi o meu maior professor. Ele me ensinou que a verdadeira sabedoria não vem dos livros, mas da experiência. Que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. E que a humildade é a chave para abrir as portas do conhecimento. Eu, que sempre fui um homem orgulhoso, tive que aprender a ser humilde, a pedir ajuda, a aceitar a mão estendida de um estranho. E essa humildade me trouxe uma riqueza que dinheiro nenhum podia comprar. A riqueza das relações humanas, da solidariedade, da compaixão. Nossas rodas de conversa, elas se tornaram um farol para muita gente. Pessoas que estavam perdidas, sem rumo, encontravam ali um porto seguro, um lugar para compartilhar suas dores e suas esperanças. Eu via nos olhos delas a mesma desesperança que eu tinha sentido quando fui jogado na rua. E via também a mesma luz que o Zeca tinha acendido em mim. A luz da esperança, da resiliência, da capacidade de se reinventar. E isso me dava uma alegria, uma satisfação que eu nunca tinha sentido antes. Era como se eu tivesse encontrado o meu lugar no mundo, o meu propósito. Eu comecei a escrever mais. Não só sobre a minha história, mas sobre as histórias que eu ouvia, sobre as lições que a rua me ensinava. O Zeca me incentivou a transformar essas histórias em algo mais concreto, algo que pudesse alcançar mais pessoas. Carlos, a sua voz, ela tem poder. Use-a para fazer a diferença. E eu estava fazendo isso. Estava usando a minha voz, a minha história, para mostrar que a vida é muito mais do que o que a gente vê na superfície. Que a gente pode encontrar esperança onde menos espera, e que a gente pode se reinventar, não importa a idade, não importa a situação. E essa era a minha nova missão. Essa nova fase da minha vida me trouxe um propósito que eu nunca imaginei que teria. Eu não era mais um homem sem rumo, sem destino. Eu era um homem com uma missão, com um objetivo. E essa missão, esse objetivo, me dava uma energia, uma vitalidade que eu não sentia há muito tempo. Eu estava vivendo de verdade, pela primeira vez na minha vida. E eu sou grato por isso, todos os dias. A vida é um presente, e eu estou aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente está construindo, dia após dia. E eu tô feliz com isso. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. A gente nunca sabe o que o amanhã nos trará, mas eu sei que, com o Zeca ao meu lado, eu tô pronto para enfrentar qualquer coisa. E essa é a minha maior vitória. Não ter o que eu tinha antes, mas ter o que eu sou agora. E isso, gente, não tem preço. É a paz de espírito, a tranquilidade de saber que a gente está fazendo o que é certo, o que é bom pra gente. E essa paz, essa tranquilidade, é o maior tesouro que um homem pode ter. É a certeza de que, não importa o que aconteça, eu tenho um propósito, eu tenho um amigo, eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. E isso, gente, é o que eu quero deixar como legado. Que a gente nunca desista, que a gente sempre acredite na capacidade de se reinventar, de encontrar a felicidade onde menos se espera. Porque a vida, ela é surpreendente. E eu sou a prova viva disso. E essa é a minha vida agora, gente. Uma vida que eu nunca imaginei que teria, mas que me trouxe uma plenitude que eu nunca senti antes. Eu, Carlos, o ex-empresário, o pai abandonado, agora sou o contador de histórias, o amigo do Zeca, o homem que encontrou um novo propósito na rua. E eu sou grato por cada passo dessa jornada, por cada lição, por cada pessoa que cruzou o meu caminho. A vida, ela é cheia de surpresas, né?
E a maior surpresa de todas foi descobrir que a felicidade não estava onde eu procurava, mas onde eu menos esperava. Ela estava na simplicidade, na solidariedade, na capacidade de se reinventar. E eu tô vivendo essa felicidade, dia após dia, com a certeza de que o meu caminho é aqui, com o Zeca ao meu lado, com a nossa comunidade, com as nossas histórias. E eu tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. Porque, no final das contas, o que importa não é o que a gente perdeu, mas o que a gente construiu. E eu construí uma vida nova, cheia de sentido, cheia de amor, cheia de gratidão. E isso, gente, não tem preço. É a maior riqueza que um homem pode ter. É a paz de espírito, a tranquilidade de saber que a gente está fazendo o que é certo, o que é bom pra gente. E essa paz, essa tranquilidade, é o maior tesouro que um homem pode ter. É a certeza de que, não importa o que aconteça, eu tenho um propósito, eu tenho um amigo, eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. E isso, gente, é o que eu quero deixar como legado. Que a gente nunca desista, que a gente sempre acredite na capacidade de se reinventar, de encontrar a felicidade onde menos se espera. Porque a vida, ela é surpreendente. E eu sou a prova viva disso. E eu espero que a minha história, de alguma forma, possa inspirar vocês a também encontrarem a sua própria felicidade, a sua própria paz, o seu próprio propósito. Porque a vida é um presente, e a gente precisa desembrulhar cada dia com carinho e atenção. E eu tô fazendo isso. E tô feliz com isso. Muito feliz. E essa é a minha vida agora, gente. Uma vida que eu nunca imaginei que teria, mas que me trouxe uma plenitude que eu nunca senti antes. Eu, Carlos, o ex-empresário, o pai abandonado, agora sou o contador de histórias, o amigo do Zeca, o homem que encontrou um novo propósito na rua. E eu sou grato por cada passo dessa jornada, por cada lição, por cada pessoa que cruzou o meu caminho. A vida, ela é cheia de surpresas, né? E a maior surpresa de todas foi descobrir que a felicidade não estava onde eu procurava, mas onde eu menos esperava. Ela estava na simplicidade, na solidariedade, na capacidade de se reinventar. E eu tô vivendo essa felicidade, dia após dia, com a certeza de que o meu caminho é aqui, com o Zeca ao meu lado, com a nossa comunidade, com as nossas histórias. E eu tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. Porque, no final das contas, o que importa não é o que a gente perdeu, mas o que a gente construiu. E eu construí uma vida nova, cheia de sentido, cheia de amor, cheia de gratidão. E isso, gente, não tem preço. É a maior riqueza que um homem pode ter. É a paz de espírito, a tranquilidade de saber que a gente está fazendo o que é certo, o que é bom pra gente. E essa paz, essa tranquilidade, é o maior tesouro que um homem pode ter. É a certeza de que, não importa o que aconteça, eu tenho um propósito, eu tenho um amigo, eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. E isso, gente, é o que eu quero deixar como legado. Que a gente nunca desista, que a gente sempre acredite na capacidade de se reinventar, de encontrar a felicidade onde menos se espera. Porque a vida, ela é surpreendente. E eu sou a prova viva disso. E eu espero que a minha história, de alguma forma, possa inspirar vocês a também encontrarem a sua própria felicidade, a sua própria paz, o seu próprio propósito. Porque a vida é um presente, e a gente precisa desembrulhar cada dia com carinho e atenção. E eu tô fazendo isso. E tô feliz com isso. Muito feliz. E é com essa certeza, com essa gratidão no peito, que eu sigo em frente. A vida é um presente, e eu tô aprendendo a desembrulhar cada dia com mais carinho e atenção. E isso, gente, é o que realmente importa. Viver, amar, aprender. E, acima de tudo, ser grato pelo que a gente tem. E eu tenho muito a agradecer. Tenho o Zeca, tenho a rua, tenho a liberdade de ser quem eu sou. E isso, para mim, é a maior riqueza de todas. A história dos meus filhos, da minha família antiga, se tornou uma lembrança distante, um passado que me trouxe até aqui. Mas o presente, esse é com o Zeca, com a rua, com a vida que a gente está construindo dia após dia. E eu tô feliz com isso. E tô pronto para tudo que a vida ainda me reserva. A gente nunca sabe o que o amanhã nos trará, mas eu sei que, com o Zeca ao meu lado, eu tô pronto para enfrentar qualquer coisa.
E essa é a minha maior vitória. Não ter o que eu tinha antes, mas ter o que eu sou agora. E isso, gente, não tem preço. É a paz de espírito, a tranquilidade de saber que a gente está fazendo o que é certo, o que é bom pra gente. E essa paz, essa tranquilidade, é o maior tesouro que um homem pode ter. É a certeza de que, não importa o que aconteça, eu tenho um propósito, eu tenho um amigo, eu tenho uma vida que vale a pena ser vivida. E isso, gente, é o que eu quero deixar como legado. Que a gente nunca desista, que a gente sempre acredite na capacidade de se reinventar, de encontrar a felicidade onde menos se espera. Porque a vida, ela é surpreendente. E eu sou a prova viva disso. E eu espero que a minha história, de alguma forma, possa inspirar vocês a também encontrarem a sua própria felicidade, a sua própria paz, o seu próprio propósito. Porque a vida é um presente, e a gente precisa desembrulhar cada dia com carinho e atenção. E eu tô fazendo isso. E tô feliz com isso. Muito feliz.